Fala galera, beleza? Professor Vitor Piauí aqui. Esse é o canal Natureza ao Cubo e você vai ter acesso agora à resolução de um bloco de itens da prova do PAIS. Eu queria aproveitar já te pedir para você se inscrever aqui no canal e se você achar que esse vídeo vai te agregar, já deixa um like aí, porque vai ajudar bastante a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos lá começar? Essa prova que a gente vai fazer a resolução é a prova do PAIS 3 de 2020. Só toma cuidado porque essa prova ela foi aplicada em 2021 por conta da pandemia. Então, ela foi aplicada em 2021, mas é relativa ao ano de 2020. Se você não tem acesso a essa prova, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder acessar e utilizar a mesma prova que a gente está utilizando aqui para resolver, que eu baixei lá do site do Sebrasp. Tá? Você vai observar que, em relação à forma como a gente gravou as resoluções em anos anteriores, a gente não vai gravar a prova inteira num vídeo só, tá? Então você vai se deparar aí com uma série de vídeos, de 2 a 4 vídeos mais ou menos, dependendo do tamanho, para não ficar muito grande. E aí, então, agora a gente vai resolver um bloco de itens da prova do PAIS 3 de 2020, beleza? Então, vamos começar aí. A gente vai começar lá pelo item 105. Nessa prova, a parte de química ficou lá no finalzinho, ficou como sendo basicamente ali os últimos itens. Então, a gente começa pelo item 105. Dá uma olhada aí na tela, que você também vai perceber que uma mudança que eu fiz, a pedido de vocês, é colocar aqui no item qual tipo de conteúdo dentro da química que a gente utiliza para poder resolver esse item. Às vezes você não consegue entender direitinho a resolução que eu fiz aqui no vídeo por conta de não ter a teoria muito bem consolidada e você não sabe a que conteúdo você tem que ir atrás para suprir essa sua necessidade. Então eu coloquei em cada um dos itens que a gente vai resolver aqui, eu coloquei a que parte da química se refere e um conteúdo específico para você, caso precise, ir ali aprofundar a sua teoria, tá bom? Então, como é de praxe, a prova do PAIS ela traz um texto que vai contextualizar aqueles itens que a gente está falando. E na prova do PAIS 3 é importante você ficar atento porque o texto ele é muito importante para a resolução dos itens, tá? Ele traz muitos detalhes, traz muitos termos que é importante para que a gente consiga resolver o item. Aqui na resolução eu não vou ler o texto inteiro com você, mas você tem acesso aí à nossa prova. Se você quiser pausar o vídeo para dar uma lida no texto, eu vou apenas pontuar algumas coisas que são importantes quando a gente estiver resolvendo cada um dos itens, tá? Então fica atento que talvez você precise pausar aí para poder ler o texto. Item 105. Durante o processo de descarga da bateria, o polo positivo atua como cátodo, no qual os íons lítio sofrem redução. Importante, o que o texto está falando? Ele está falando sobre as baterias de íon lítio. Baterias essas que a gente usa no nosso próprio celular, no computador, são baterias super modernas que a gente vem utilizando hoje em dia muito nos aparelhos que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? E nessas baterias, como qualquer outra bateria de celular ou de computador, me entenda bem o que eu estou querendo dizer, elas funcionam de duas formas, tá? Pensa aí na bateria do seu celular. Você usa seu celular durante o dia inteiro. Então a sua bateria do celular, ela está gerando energia elétrica para que o celular consiga funcionar. Então, nesse caso, a gente fala que a bateria do celular ela está funcionando como sendo uma pilha eletroquímica, porque a pilha é quem gera energia elétrica a partir dos reagentes químicos que estão ali dentro dela. Agora, quando chega lá no final do dia que você chega sem bateria e você precisa recarregar a bateria do seu celular, então a bateria agora ela vai funcionar como sendo uma eletrólise, tá? Ela vai passar por um processo de recarga, ela vai recarregar a energia, ou seja, ela vai usar a energia elétrica da rede, ou seja, ela vai estar consumindo energia elétrica para conseguir carregar aqueles reagentes químicos, para que no próximo dia, durante o dia inteiro, você consiga utilizar aquela energia que ficou armazenada nos reagentes para poder gerar energia para o seu celular, tá? Então, importante, ó, durante o processo de descarga da bateria, frise-se que a gente está falando que a bateria funciona como uma pilha, ou seja, ela está gerando energia. E existem diferenças entre os processos que a bateria funciona como pilha e quando ela funciona como eletrólise. Uma delas é o polo, o eletrodo, tá? No caso da pilha, a gente tem que o polo negativo da pilha é o anodo ou ânodo, tá? Tem gente que gosta de falar anodo, tem gente que gosta de falar de ânodo. A própria prova trouxe na proparoxítona, né? Trouxe cátodo. Então, anodo ou ânodo e o polo positivo funciona como sendo um cátodo ou catodo. Isso aqui vale para a pilha, tá?
quando ela está funcionando como eletrólise, os polos se invertem. Como ele está falando de descarga, então descarga funciona como pilha. Então, polo negativo, anodo, polo positivo, cátodo. Sempre, gente, sempre o anodo é onde vai acontecer a oxidação e o cátodo é onde vai ocorrer a redução. Não importa se é pilha ou se é eletrólise. O que inverte é só o sinal do polo. Mas sempre o anodo é o polo onde ocorre a oxidação. O cátodo sempre é o polo onde ocorre redução, independente de ser pilha ou de ser eletrólise. Então, nesse caso, até aqui o item está correto. Durante o processo de descarga, ou seja, quando é pilha, o polo positivo atua como cátodo, certo. Se fosse eletrólise, estaria errado. Como é pilha, até aqui está certo. O problema desse item que vai tornar ele errado é esse final aí, ó, no qual os íons lítio sofrem redução. Tá? Se você for observar no decorrer do texto, na leitura do texto, e até a própria figura deixa isso claro para a gente, os íons lítio, eles simplesmente migram de um polo para o outro. Eles ficam no processo de carga, no processo de descarga, ele vai de um polo para o outro, e no processo de carga ou de recarga, ele vai do polo que ele já está para o polo para onde ele estava. Então, nessa reação, o íon lítio ele não sofre nem oxidação e nem redução. Ele fica sempre como sendo íon lítio mais. Você consegue observar isso também pelas equações. Ó, a equação do polo negativo, que é o anodo, você tem formando lítio mais e elétrons. E no polo positivo, que é o cátodo, você tem lítio mais e elétrons sendo consumidos. Então, se você soma essas duas equações e você tem a equação global, esse íon lítio ele não vai participar da reação de oxirredução. Ele é um íon que a gente chama de espectador. Então, ele simplesmente migra, tá? Nesse caso aqui, ele faz o papel de ponte salina. Essa pilha aqui, ela não está desenhada na forma como a gente está acostumado a ver a pilha, né? Ela está um pouquinho diferente aí. Mas então, esse eletrólito aqui que contém o lítio mais, ele faz o processo de ponte salina. Os íons simplesmente vão de um polo para o outro, sem sofrer oxidação ou redução, por isso que o item está errado. Item 105, item errado, beleza? Vamos lá para o item 106. Se o grafite for substituído por um material mais redutor, vamos tomar cuidado, tá? Se o material ele é redutor, significa que ele sofre oxidação. Significa que o material oxida. Porque se o material está oxidando, ele está causando a redução em outro material. Então, se ele está causando a redução, ele é um agente redutor. Quem é agente redutor? Oxida. Quem é agente oxidante? Reduz, tá? Então, se o grafite for substituído por um material que oxida mais, é isso que o texto está falando, é isso que o item está falando, e as demais condições forem mantidas, ocorrerá uma diminuição do potencial elétrico gerado pela bateria. Tá vendo, né? Potencial gerado, pilha, está funcionando como fornecimento de energia elétrica. E como que a gente calcula a DDP de uma pilha, o potencial da pilha? A gente soma o EOX de quem está oxidando com o ERED de quem está reduzindo. Ou seja, quanto maior for o EOX de quem está oxidando, maior vai ser o potencial da pilha. Perceba que ele falou, mantida as demais condições, então não vou mexer no valor de ERED. A espécie que reduz, ou seja, a espécie oxidante, ela vai ser mantida. Então o potencial dela também vai ser mantido. Agora, se eu troco o grafite por um material mais redutor, ou seja, com maior EOX, é consequência que o potencial da pilha também vai aumentar. Por isso que o item está errado, já que ele fala que o potencial vai diminuir. Tranquilo? Item 107, ele dá uma quebrada na eletroquímica, certo? Ele traz uma continha de cálculo químico que é super comum de acontecer na prova do PAIS 3. Por mais que seja conteúdo da prova lá do PAIS 1, o cálculo com mol, com grama, por mais que seja lá do PAIS 1, é super comum o PAIS 3 trazer na sua prova um cálculo ou outro dessa natureza, tá? Por isso que eu coloquei aqui que é química geral, cálculos químicos, mol, grama, massa molar, mas esse é um conteúdo lá do PAIS 1. Você vai observar lá no texto que ele falou assim, ó, que esse eletrólito aqui, ó, 1 litro da dispersão do eletrólito não aquoso,
ele fala sobre ele aqui no final, ó. Os íons lítio migram do polo negativo para o positivo através de um eletrólito não aquoso, geralmente hexafluorofosfato de lítio, LiPF6, a 1 mol por litro. Ou seja, se esse eletrólito está a 1 mol por litro, significa que em 1 litro desse eletrólito, quantos mols eu vou ter? Eu vou ter o próprio 1 mol. Não é 1 mol por litro? Então, em 1 litro, eu vou ter 1 mol. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quantos gramas existe em 1 mol dessa substância. Para isso, eu tenho que calcular a massa molar do LiPF6. Para calcular a massa molar, eu tenho que saber quanto que é a massa de cada um dos elementos químicos. Para isso, a gente tem a tabela periódica lá no final da prova. Trouxe ela para cá para você poder ver. Então, olha só. Massa do lítio, 6,9. Massa do fósforo, 31. E a massa do flúor, 19. Então, olha só. Como é que vai ficar a massa molar do lítio? 6,9. Como só tem um lítio, 6,9. A do fósforo é 31. Também só tem um fósforo. Então, apenas o 31. Já o flúor, a massa dele é 19. Eu fiz essa conta antes, tá? A massa dele é 19, só que a gente tem 6 átomos de flúor. Então, tem que ser 6 vezes 19. Essa conta aqui vai dar 114, mais 31 mais 6,9 vai dar 151,9 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de LiPF6, a gente tem 151,9 gramas. Em 1 litro dele, consequentemente, também vai ter 151,9. Ou seja, o item está correto, porque ele fala que contém mais do que 150 gramas de LiPF6. Show? Vamos em frente. Tabelinha que a gente acabou de usar. Vamos para o item 108. Voltamos ali para a eletroquímica, quando ele deu ali uma quebrada. No processo de carregamento, olha só, agora a bateria ela vai ser carregada. Aqui ele vai funcionar como uma eletrólise. Eletrólise é um processo não espontâneo, tá? Ele precisa de energia para acontecer. Só quando você liga o celular na tomada é que ele carrega. No processo de carregamento, os íons lítio migram do eletrodo de LiXCOO2, que é esse eletrodo aqui, ó. E os elétrons, assim, migra desse para o de LiYC6, que é esse aqui. Beleza, ele vai migrar do positivo para o negativo. Tá. E os elétrons fluem no sentido da lâmina de cobre. É isso mesmo, tá? Eles vão no sentido contrário do que eles vão lá no sentido da pilha. Então, eles vão em direção à lâmina de cobre. O problema é aqui, ó, o que implica uma variação negativa de energia livre. Olha só, pessoal, energia livre, ela mede a espontaneidade do processo. Então, se a eletrólise é um processo não espontâneo, o que a gente espera? A gente espera que o ΔG dela seja maior do que zero, porque isso aqui é um processo não espontâneo. Opa, olha eu colocando espontâneo com X. Inventei aqui agora. É um processo não espontâneo, tá? Se ele é um processo não espontâneo, o ΔG é maior que zero, o que a gente espera? Que o G final seja maior que o G inicial. Por isso, um ΔG maior do que zero. Como ele fala que a variação é negativa de energia livre, o item está errado, tá? Porque eletrólise é um processo não espontâneo. Se fosse a pilha eletroquímica, que é um processo espontâneo, aí você esperaria um ΔG negativo, uma variação negativa de energia livre, ou seja, a energia livre final seria menor do que a energia livre inicial. Como o processo é eletrólise, processo não espontâneo, tá bom? Item 109, aqui a gente vai fazer alguns cálculos, tá, com eletroquímica, utilizando a constante de Faraday, super comum também de cair na prova do PAIS 3. Às vezes no item do tipo A, dessa vez aqui agora, eles cobraram no item do tipo B de bola, aquele que você tem que marcar os números. Então olha só, considerando as constantes de Faraday de Avogadro iguais a, deu o valor das constantes, super normal, ele sempre dá o valor da constante, você não é obrigado a decorar isso.
Calcule o número de íons lítio que migram do polo negativo para o polo positivo, que opera durante 5 horas, com uma intensidade de corrente elétrica de 193 mA. Olha que maravilha! Ele deu para a gente o tempo e deu para a gente a corrente. Se a gente tem tempo e tem corrente, a gente tem carga. Lembra que a carga é a corrente vezes o tempo. Só toma cuidado com as unidades, tá? Corrente tem que estar em ampere, tempo tem que estar em segundos. Por quê? Porque a gente tem que achar a carga em coulombs. Então a gente vai ter que a carga que gira no sistema é essa corrente aqui de 193 mA. Se é mili, é 10 a menos 3. Então essa é a corrente vezes o tempo. Se o tempo é de 5 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Então, para transformar 5 horas em segundos, eu tenho que multiplicar por 3.600, tá? Porque isso, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, para multiplicar hora, transformar a hora em segundo, vezes 3.600. Já fiz essa conta antes, tá? Vou fazer com você aqui, eu já fiz ela antes aqui, mas eu quero te mostrar um negócio, ó. Se a gente tem aqui um 10 a menos 3, olha o que a gente pode fazer aqui. A gente pode transformar esse 3.600 em 3,6 vezes 10 à terceira. Estou fazendo isso por quê? Porque a prova do ano passado foi sem calculadora, né? Então, era bom que a gente tivesse algum artifício matemático. Então, ó, esse 10 a menos 3 vai embora com esse 10 à terceira. Fica muito mais fácil fazer essa conta aqui na mão, ó. 193 vezes 5 vezes 3,6, tá? 3,6 também você poderia transformar em 36 sobre 10. Vamos fazer desse jeito, ó. Aí você transforma esse 36 aqui em esse 3,6 em 36 sobre 10. Olha aqui, ó, facilitou a vida, aqui ficou 2. 36 sobre 2 é 18, então a sua carga é 193 vezes 18 coulombs. Olha como facilitou minha vida, o tanto de conta que eu tenho que fazer. Sem calculadora, diga-se de passagem. Então, essa carga aqui, fiz aqui antes, tá? Mas você faria lá na prova na mão. Dá uma carga de 3.474 coulombs. Acabou? Não, porque essa é a carga que está girando no sistema. Mas você tem que a constante de Faraday ela é igual a 96.500 coulombs por mol. Ou seja, para cada mol de elétrons, você tem uma carga de 96.500 coulombs. Professor, mas o Faraday não é a carga do elétron? Sim, mas lembra que o lítio mais é mais 1, é igual à carga do elétron. Claro que o sinal é inverso, mas em termos quantitativos a carga é a mesma. Então eu vou usar a constante de Faraday igualmente para o íon lítio mais. Por quê? Porque a carga dele é mais 1, tá? Em módulo, em valor, é igual à do elétron. Só troca o sinal, claro. Então, se em 1 mol de lítios mais eu tenho 96.500 coulombs, vamos trocar esse mol logo por 6 vezes 10 a 23? A gente já sabe que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23, né? Então, em 6 vezes 10 a 23 íons lítios, eu tenho 96.500 coulombs. Quantos íons eu vou ter nessa quantidade aqui de coulomb, ó? 3.474, tá? Então, fiz apenas uma proporção, uma regra de 3. Quantos íons lítio eu vou ter nessa carga que eu calculei antes, nesse tempo e nessa corrente? Esse valor aqui você vai achar também já fiz a conta antes, você vai achar que é 0,216 vezes 10 a 23 íons lítios, ou seja, 216 vezes 10 a 20. A vírgula andou 3 casas para a direita, aqui diminui em 3 a potência de base 10. Como ele fala para você multiplicar o valor encontrado por 10 a menos 20, então você simplesmente vai cancelar, né? Esquecer esse 10 a 20, a sua resposta vai dar exatamente 216. Como que você vai marcar isso no cartão? Algarismo das centenas 2, algarismo das dezenas 1, algarismo das unidades 6, beleza? E para a gente finalizar esse bloco de itens, o item 110, que não é de eletroquímica, é um item de equilíbrio químico de deslocamento, que também é um padrão da prova do PAIS 3.
trazer um item do tipo C, que é esse de marcar X, com uma questão de deslocamento de equilíbrio. A prova fez isso nos últimos, tinha feito isso nos últimos 4 anos, tornou a fazer isso na prova de 2020, ou seja, pelo menos nos últimos 5 anos, caiu um item do tipo C sobre deslocamento de equilíbrio. Então perceba que é um padrão da prova fazer isso. O eletrólito das baterias de íon lítio pode decompor-se reversivelmente no solvente não aquoso durante o processo de descarga, estabelecendo o seguinte equilíbrio. E aí põe lá aquele eletrólito que a gente calculou lá atrás, LiPF6. Esse processo de decomposição aumenta a resistência da bateria, reduzindo a sua eficiência e pode ser agravado. Ou seja, o processo de decomposição do eletrólito vai ser agravado quando? Quando o equilíbrio for deslocado para a direita. Eu estou agravando o processo, eu estou aumentando a decomposição do eletrólito. Então ele quer saber qual fator que vai deslocar esse equilíbrio para a direita. Perceba que a reação direta ela é endotérmica, tá? A direta é endo, a inversa é exo. Ou seja, se a reação direta é endotérmica e é o que eu quero, deslocar no sentido dela, basta eu aumentar a temperatura. O aumento de temperatura favorece mais ainda a reação endotérmica. Então ela desloca o equilíbrio no sentido da endotérmica, por isso que a resposta correta é a letra A. Aquece o sistema. Se aquece o sistema, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido da endotérmica, que é o que a questão quer. Ela quer saber quando que o processo de decomposição vai ser agravado. Por que não pode ser a letra D? Pela presença de traços de LiF e de PF5. Se eu estou aumentando a concentração de LiF e PF5, eu vou estar deslocando o equilíbrio, na verdade, para a esquerda. Se eu aumento um lado, o equilíbrio desloca para o lado contrário, no sentido de consumir esse aumento que a gente teve. Então não pode ser a letra D. Por que não pode ser a letra C? Pelo aumento da pressão interna. Aqui na equação a gente não tem gases. Pressão só desloca o equilíbrio quando você tem gás. Então, nesse caso aqui, o aumento da pressão não deslocaria o equilíbrio. Pela utilização de outro solvente em que o eletrólito tenha menor solubilidade. Se eu quero deslocar o equilíbrio para a direita, eu tenho que aumentar a concentração do eletrólito. Aumentando aqui, eu vou estar deslocando para a direita. Se eu utilizo um solvente que o eletrólito é menos solúvel, eu não vou ter tanto eletrólito disponível, ou seja, eu vou estar diminuindo a concentração do eletrólito. Então, se eu usar um solvente que o eletrólito é menos solúvel, eu vou ter menos eletrólito disponível e, na realidade, eu vou estar deslocando o equilíbrio para a esquerda. Por isso que, nesse caso aqui, eu não agravaria o processo de decomposição. Dessa forma, a resposta correta é a letra A. Beleza? Queria te agradecer demais por você ter chegado até o final desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Se você acha que esse vídeo te agregou, deixa um like. E lembrando que esse é apenas o primeiro da resolução dessa prova. A gente vai gravar mais 1 ou 2 para poder concluir essa resolução. E eu te vejo lá. Valeu!